Deixa eu te fazer uma pergunta sobre dois personagens. Primeiro, você estava falando de Flamengo, Gabigol. Você gosta da marra do Gabigol? Você acha que essa marra é importante até para ele ser ídolo do Flamengo? E outra, se ele for campeão da Libertadores, você acha que ele entra para o patamar dos 3 maiores ídolos da história do Flamengo? Thiago, assim, esse negócio do ídolo, eu acho que é depois que o cara parar, né? Porque quando tá no momento, fica aquele calor que o cara tá jogando muito, pá. O ídolo da história, assim, depois que o Gabigol parar ou sair do Flamengo, a gente vai ver. Porque a gente já viu histórias do cara que era ídolo. Ó, vou te dar um exemplo. O Cássio, que alguns dizem que é o maior ídolo do Corinthians, outro dia invadiram o campo para agredir ele, ameaçaram ele, o William, que foi um cara que começou. Então o futebol ele muda. Então vamos esperar essa parte do ídolo. Agora, pode ser, o Gabigol pode ser. Agora, em relação à marra dele, à personalidade dele, ele está certíssimo. O jogador tem que se impor. O Gabigol peita, o Gabigol dá vida, o Gabigol está jogando muito. Até o que eu falo sempre. Hoje eu estou agora trabalhando na ESPN, comentarista, obviamente. O Gabigol está jogando mais do que ele jogava. Ele não está fazendo tanto gol, mesmo assim faz gol, mas ele está jogando muito mais. E ele peita o adversário. Isso é bom, isso é ótimo. Negócio que, toma amarelo, mas ele se impõe, ele é respeitado, ele é temido pelos adversários. Ele é um jogador que transmite segurança no grupo. Os caras falam assim, pode dar bola nele, pode dar bola no cara que ele resolve. Então, assim, essa marra, ela não é marra, não. Ela é personalidade, é assim. Porque é muito melhor ter o Gabigol de ter o cara assim, não quero a bola, não. Eu vou ficar quietinho, vou ser comportado. Eu não quero esse cara no meu time, não. Eu quero o Gabigol no meu time. Você vê que até a torcida rival teme, porque geralmente persegue o Gabigol. Todo torcedor rival odeia o Gabigol. Quando a torcida pega no pé do jogador é porque tem medo dele. Senão nem liga. Nem liga. E aquele cara nem me faz mal, vou nem falar. Agora, quando ele faz mal, ele vai. Pô, é a mesma coisa quando jogava contra o Renato Gaúcho, que tinha personalidade. Os caras vaiavam ele porque tinha medo dele, que o cara resolvia também. Então, assim, o Gabigol, ele também, assim, favorável a ele incorporou esse espírito rubro-negro. Porque para vestir essa camisa não é qualquer um também, não. O Vampeta falou que levaria ele para a Copa e colocaria como titular. Você concorda, Diz? Ele é titular do Flamengo, irmão. Sim, eu tô perguntando. Thiago, uma coisa é concordar com a opinião do Vamp, outra coisa é falar que ele vai. Ele não vai, sabe por quê? Porque se ele estivesse jogando dessa maneira há 6 meses atrás, 1 ano atrás, ele estava na Copa, porque ele faz as duas funções. Quando ele foi convocado como 9, como goleador. Ele não foi convocado... Hoje ele não joga ali de 9. Então, assim, ele sabe fazer gol, ele hoje ajuda na marcação, joga pela direita, é um jogador, mas ele, com o Tite, não foi testado nessa função. Então, por isso, eu acho que ele não vai. Mas, assim, se levasse ele pelo momento que ele vive, é mais do que justo. Mas você levaria se você fosse o Tite? Cara, assim, entre ele, Rodrigo, os caras, Antony, esses caras que supostamente são reservas, né? Aquele Martinelli, que tá lá no Arsenal muito bem. O próprio Pedro. O Pedro. Entre esses, que são... O Gabriel Jesus vai, o Richarlison vai. Matheus Cunha, Firmino. Matheus Cunha. Entre esses, eu levaria o que estivesse melhor no momento. No momento. Porque não tem muita diferença entre um e outro. Entendeu? Agora, vai comparar Neymar, o Vinícius Júnior hoje está um patamar um pouquinho acima deles, que, porra, arrebentou na Champions, está no Real Madrid. O Rafinha tem a vantagem de ter jogado muito bem na seleção. Rafinha hoje, no Barcelona, ele é preterido. Às vezes joga, não joga.
preterido pelo Dembélé, mas na seleção ele arrebenta. Então, assim, é um cara que está garantido. Mas, assim, dentre os outros, eu levaria o que tivesse melhor no momento, porque não tem muita diferença. Por exemplo, Firmino estava fora dos planos. Hoje vive um momento muito bom, está jogando, fazendo gol. O Coutinho é de confiança do Tite, mas não está jogando. Joga ali um jogo, o outro. Então, assim, eu levava o que tivesse os reservas, é o que está no melhor momento. E tem os jogadores de confiança, né? Que aí tem Thiago Silva, Marquinhos, Casimiro, Neymar, esses caras, pô, Paquetá hoje é um cara confiável. Esses caras aí é outra parada. Melhor jogador do Brasil hoje, Dija. Do Brasil? Do Brasil? Ah, cara, assim... No futebol brasileiro. Se eu for falar de... Hã? No futebol brasileiro. Ah, assim, de talento, cara, de talento, assim... Cara, eu fui meia, né? Então, assim, o que eu mais gosto é o Arrascaeta, cara. E, infelizmente, é uruguaio, né? E o melhor que você jogou do lado? Miller. Olha Esse era um só. fenômeno. Miller. Cara, ó, eu tenho que me render ao Vampeta. Ele sempre fala isso. Calma aí. Deixa eu recuperar. Você já jogou com o Ronaldo na Thiago, seleção? sem Já, te interromper. Né? Sem te interromper. O Vamp jogou com o Romário, com o Ronaldo, tudo na seleção. Em clube, eu tô falando assim, que tu convive muito tempo. Em clube, que eu joguei melhor disparado foi o Miller. Muito inteligente. Olha só. Mas vem cá, e comparando com os caras que você jogou na seleção? Também? Aí, assim, aí Romário, Ronaldo, pô, ele chega perto desse patamar, mas aí não tá. Porra, aí Romário e Ronaldo um pouquinho acima. Mas, assim, de inteligência, puta que o pariu. Tá igual os caras. Só que os caras faziam mais gol, entendeu? Os caras tinham um plus. Além de inteligente, metiam muito gol. Se bobear de inteligência, o Miller até mais do que eles para jogar. Ou seja, ele entra então no time dos craques. Entra, lógico, pô, que isso. Tranquilo. Pô, pelo amor de Deus. Lá em 2 Copas do Mundo. O Miller jogava titular em demais, 86 e 90, pô. 86 e 90 botando o Romário no banco, pô. Era Miller e Careca. Ô, Thiago. Em 94, Thiago, ao lado do Ronaldo no banco. Thiago, o Djalminha, que vocês tanto falam, que devia ter jogado uma Copa, não jogou. Pô, o Miller jogou 3. Tu acha que ele foi convocado de sacanagem, as 3? Pô, pelo amor de Deus. Jogava muito. Ô, Djalma, o Marcelinho Carioca, né, ele falou com a gente aqui, e ele falou sobre aquele time do Flamengo. Mais um que falou que o melhor que jogou fui eu. Mais um. Ele falou sobre aquele time do Flamengo. Era um time do Flamengo que tinha você e ele. Só pra começar, já era um absurdo. Ainda tinha Júlio Baiano, tinha o Marquinhos. Era um timaço. Paulo Nunes. Nélio. Aquele time do Flamengo. E o Flamengo não era a fase atual. Zagueiro. Era a fase péssima de um Flamengo endividado, desorganizado. Até onde aquele Flamengo poderia chegar se tivesse ficado com vocês, porque era muito craque junto. E o que você acha do Flamengo ter te mandado embora por causa de uma briga com o Renato Gaúcho? Bom, primeiro assim, aquela geração, cara, eu falei do Palmeiras, que foi no profissional, né? Mas assim, aquela geração do Flamengo na base ali, a gente jogava demais. A gente, campeão da Copa São Paulo, né, Dija? Tudo. Taça São Paulo, a primeira Taça São Paulo que o Flamengo ganhou, tudo a gente foi pioneiro. A primeira Taça São Paulo de infantil, a primeira Taça São Paulo de júnior, ganhamos todos os títulos na base. Aquele time, o Thiago, na moral, ele lógico, pô, ele botando 3, 4 jogadores de alto nível, reforços assim, pra molecada. Era pra brigar pra ser campeão do mundo. A gente tinha muita chance de chegar perto, fazer igual aquela geração do Zico, a geração do Zico, que era o nosso espelho, na verdade, né? A gente olhava os caras, pô, Zico, Adílio, Leandro, Júnior, Andrade, Moser, Marinho, Tita, Lico, Nunes. A gente olhava esses caras, Raul, falava assim, porra, caramba, esse cara, a maioria foi aqui criado na Gávea. Acho que a gente consegue um dia chegar, porque a gente tinha potencial. Mas, cara, o Flamengo se desfez. Eu acho que muito pelo momento
financeiro do Flamengo ruim, diretorias também ruins, e acabou que os caras, assim, eles não venderam a gente, eles deram. Pô, eu fui $500 mil, o Marcelinhas foi 800, o Rogério acho que foi até mais caro, foi 1 milhão, o Baiano foi 800, assim, foi tudo preço de banana, e tu viu o que aconteceu com os caras. Paulo Nunes acho que foi emprestado, dado, sei lá, e todo mundo virou ídolo nos outros clubes, assim, coisa que, infelizmente, cara, o Flamengo perdeu. Eu, Djalma, né? Eu saí realmente por causa da briga com o Renato, mas depois que aconteceu, é aquele negócio do que tu fala do arrependimento, né? A briga com o Renato foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que eu pude sair do Flamengo, virar profissional de verdade. No primeiro ano que eu saí, já ganhei. Deixa eu sair aqui da frente, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Já ganhei aquela paradinha que tá ali atrás, ó, aquela bolinha de prata no Guarani que eu ganhei. Entendeu? No primeiro campeonato que eu disputei. Então, cara, não tem arrependimento. A pena foi pro Flamengo, que essa geração era fera. Agora, o Marcelinho Carioca, ele diz que ganharia o Mundial mais de uma vez, aquela geração. Cara, pô, a gente subiu com 20 anos, 21, era todo mundo junto. Imagina se o Flamengo fica 8 anos com aquele time. 8 anos, 6 anos, não bota nem 8, 6 anos. Eu já tinha, eu ganhei aquela bola de prata. Marcelinho, na minha opinião, é o maior ídolo do Corinthians. Os caras podem achar os caras que ganharam. Por exemplo, se for falar jogador, não tem jogador melhor que o Rivelino no que jogou no Corinthians. Nenhum foi melhor que o Rivelino. Mas uma coisa é ser o melhor jogador, outra coisa é ser o maior ídolo. Para mim, o Marcelinho. Entendeu? Porque ganhou tudo no momento ali no Corinthians. Paulo Nunes ganhou tudo no Grêmio, no Palmeiras. Ou seja, estou falando de 3 jogadores só. Júnior Baiano, São Paulo e Palmeiras. Imagina todo mundo junto. O Rogério, o Fabinho e o Gelson foram pro Cruzeiro campeão da Libertadores. Cara, como é que essa galera junta não ia ganhar?